É com imensa alegria que eu venho aqui apresentar para vocês o nosso esqueminha de aulas básicas, tá? Pelo YouTube. Então, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai fazer uma primeira sequência aí para quem quer retomar os estudos em inglês, para quem quer relembrar e para você também que nunca teve aula de inglês antes, vai funcionar muito bem, certo? Vamos começar então diretamente pelos pronomes e não pelo verbo to be, ok? Então vamos lá. Pronouns. O que eu recomendo que vocês façam sempre? Caderno, tá? Coloquei na lousa, pausa e caderno, ok? Então vamos lá para todos os pronomes, certo? Primeiro eu vou começar com os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os primeiros pronomes que a gente aprende em língua portuguesa e serão os primeiros que a gente vai ver também aqui em inglês, ok? Aí você me pergunta, ué, mas e o verbo to be não vai entrar junto? Calma! Primeiro a gente vai ver esses verbos e depois a gente vai ver esses pronomes, aliás, e depois a gente vai ver outros pronomes também muito importantes nas primeiras construções aí do inglês. Então vamos lá comigo, vamos dar uma acelerada aqui, ó. I, you, he, she, it, we, deixa eu consertar o it, we, you, they. Espero que esteja bem fácil, bem nítido para vocês observarem aqui. Eu não vou colocar a tradução deles, ok, pessoal? I, eu, you, você. Ele aparece duas vezes aqui, né? Aqui e aqui. He, ele, she, ela, it. Merece uma marcação especial, uma atenção especial. Ele ou ela é um pronome neutro, nós não temos isso em português. We, nós. You, repetido, aqui outra vez, mesma palavra, só que com uma outra conotação, outro significado aqui. Vocês, tá? Ou vós, né? E they, eles ou elas. Pessoas, objetos, animais, tudo. Por que eu disse isso agora, nesse último pronome? Por quê? Eu vou falar primeiro desse aqui. Vamos começar pelo it. It é um pronome neutro que significa ele ou ela para animais, objetos e quando eu não tenho pronome nenhum. Por exemplo, quando eu tenho o caso it's raining, está chovendo, certo? Em português, começo direto no verbo está chovendo. São dois verbos, o estar e o chovendo. Em inglês, eu preciso ter um pronome. Então, eu vou usar esse pronome neutro. It is, que é o verbo to be, já aqui aparecendo, tá? It is raining. Certo? Então, tirando esse exemplo aqui, está chovendo. Vamos colocar um outro exemplo com it como se ele fosse um objeto. What color is your car? De que cor é seu carro? It is red. Ele é vermelho. Só uma observação interessante, tá, gente? Para nós, carro em português é masculino, né? A gente fala ele. Em inglês, o falante nativo de inglês tem a palavra carro como uma palavra feminina. Então, não sei se vocês se lembram de um filme de um carro mal assombrado, ele se chamava Christine. Então os carros têm nome de mulher, tá? Então tem essa variação também de gênero, só que graças a Deus a gente não precisa se apegar tanto a isso, por quê? Porque nós temos os pronomes aqui que substituem essa questão do masculino e do feminino, e também quando a gente estuda artigo, the, que seria o, a, os, as, a gente não vai ter essa preocupação, porque é só um artigo, the, muito fácil, tá? Então aqui, pro it, para esse pronome estranho, diferentão aí na outra língua, no inglês, a gente já consegue ter uma ideia melhor do que é, né? Os outros pronomes são bem mais simples, são bem mais fáceis porque se aproximam da nossa ideia, né, de pronome em língua portuguesa. Então, só mais um outro detalhe. Deixa eu consertar essa bagunça aqui. It. Devolver o it ao seu lugar. Certo. Agora vamos falar da posição aqui do you. Por que you duas vezes? You are my best friend. Só um exemplo, porque aqui eu posso ter das duas formas, tá? Eu posso ter na minha frente um melhor amigo meu, você é, you are my best friend, ou 2, 3 melhores amigos meus e dizer
Vocês são os meus melhores amigos. Como é que eu vou saber? Contexto, sempre, tá, gente? Até em língua portuguesa tem muita coisa que a gente precisa de contexto para poder entender. Sem contexto você não entende o que eu tô querendo dizer, até em língua portuguesa. Exemplo, palavra manga. Manga e manga de fruta, certo? Então só para vocês lembrarem, a verdade, também existe em língua portuguesa e não é difícil. Um por um. I, eu. You, você. He, ele, she, ela, it. Já discutimos. Ele ou ela, neutro. We, nós. You, vós ou vocês. E they, eles, elas, pessoas e objetos. Vamos fazer exemplo com they, porque they também é diferentão. Who are they? Quem são eles? Vou responder já aqui só pra gente ver o exemplo, tá? They are Janet and Mary. Perguntei então, olha lá o contexto já me avisando. Melhora essa tradução, Tereza. Quem são elas? E não quem são eles. Quem são elas? They are Janet and Mary. Elas são Janet e Mary. Percebe? Eu só fui então reajustar a minha frase depois que eu fiz o exemplo. Então, eu mesmo precisei do meu contexto para poder dizer para você se tratava de eles ou elas. Quem são eles? Agora sim. Vou colocar um masculino aqui, tá? Janet and Jason. Aí sim eu pergunto, quem são eles? Who are they? They are Janet and Jason. Mudou completamente. Eles são Janet e Jason. Isso eu tô falando em termos de tradução, tá, pessoal? Porque em inglês não necessariamente você precisa ter essa questão de identificação de gênero, né? Se eu tenho Janet e Jason na mesma frase, qual é a importância disso quando você está falando em inglês já? Isso aí é a nossa preocupação, é a nossa forma de pensar. É interessante pra gente aprender, mas aí depois a gente percebe que não tem necessidade de fazer isso a todo momento, ok? Vamos lá então. Uma explicada rápida em que tipo de pronomes eu tenho aqui. Eu tenho pronomes retos, tá? Pronomes pessoais que só funcionam na forma de sujeito. É isso mesmo. Então, olha só. Eles são... Vou colocar o nome inteiro aqui, tá? Personal pronouns subject, né? Sempre funcionando com o sujeito. Ih, caramba, não vou conseguir acompanhar isso daí, eu não lembro mais o que é sujeito, o que é objeto, o que é verbo, o que é predicado, o que é adjetivo na frase, o que é substantivo. Calma, em inglês as coisas ficam mais fáceis até para você assimilar algumas coisinhas em português, tá? Isso acaba até ajudando. Pessoal que vai prestar o Enem, aí pessoal que vai prestar vestibular, com essas aulinhas aqui você começa até a se localizar aí no espaço-tempo da língua portuguesa, porque ajuda um pouco. Personal pronouns subject. Qual é o papel do sujeito? Vamos lembrar. O papel primordial do sujeito é agir. Ele é quem faz as coisas na frase. Um exemplo rápido, e esse exemplo que já vai dar abertura para a nossa próxima aulinha, que vai ser sobre pronomes também, mas não serão sobre sujeito, serão sobre objeto, tá? A gente vai ver então uma listinha de pronomes como esta, só que uma listinha de pronomes do objeto, pronomes pessoais do objeto. Então eu vou colocar já no meu exemplo e vou apagar e substituir para você ver como é que funciona, não é difícil. Então vamos lá. I called Mary. To call, telefonar. Ou ligar para, né? Telefonar para. I called Mary. Certo. Eu telefonei para Mary. Eu liguei para Mary. Vou substituir o nome Mary, Maria. Vou substituir por um pronome. Qual pronome eu vou usar? Bem, não está nessa lista. Está na próxima aula. Mas eu já vou colocar aqui para você entender que um age, esses aqui só podem agir. E os próximos que eu vou usar na próxima aula, tá? Os pronomes do objeto, eles só podem receber ação e eles não podem agir. Então, naturalmente, esses aqui vêm antes do verbo, certo? Porque ele que vai agir, ele que vai comandar. Ele vem antes do verbo. E o que eu vou usar vem depois do verbo, porque o verbo é ligar. Eu liguei, eu telefonei para. I called
Mary, né? Eu tinha falado. Qual é o substituto para Mary? Seria ela, mas não está aqui. Tá na minha próxima aula. I called her. Ok? Mais um exemplo. Vamos inverter a situação? Vamos dizer assim. Mary called... Vamos dizer que a Mary ligou para mim. Em inglês. Vamos lá. Mary. Ah, poderia usar she aqui em vez de Mary? Sim, posso. Vou colocar assim aqui. She ou Mary, ok? She called... Ai, não. She ou Mary called me. Ah, velho conhecido em letras de música e etc. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Só recapitulando, tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui acaba misturando as duas coisas. Estou falando aqui de personal pronouns. Subject, personal pronouns, certo? Pronomes pessoais, mas são sujeitos, aqueles que vêm antes do verbo. Lembrando que eu tenho you aqui duas vezes, porque dependendo do contexto, eu posso ter você ou vós, vocês. Lembrando que it é um pronome neutro no inglês, eu não tenho isso em língua portuguesa, certo? Ele funciona para eu falar de animais, de coisas, de objetos, ou quando eu não tenho sujeito nenhum. Por exemplo, está calor. It is hot. Está chovendo, exemplo que a gente usou aqui. It's raining. E they é um pronome também que tem múltiplas funções aí numa frase em inglês, certo? Ele funciona para o masculino, para o feminino, eles, elas e também para objetos. Por exemplo, eles estão velhos. Falando de cadernos velhos ou livros velhos. They are old, certo? Beleza? Então, antes do verbo, ok? Próxima aula, vamos ver pronomes também, só pronomes do objeto. Até!